Fala galera, aqui é o Paulo. Estamos aqui para mais um podcast Head Coach Sagrado BJJ. Primeiramente apresentando os nossos patrocinadores: King Suplementos Naturais, Colina Empório Express e Gabriel Alves Nutrition, tá? Segue lá no Instagram. Aproveito e peço para que se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos e comentem para dar uma força no engajamento. Valeu? Hoje estamos aqui inaugurando, fazendo o nosso primeiro conteúdo com uma mulher. Ela é dentista, atleta de fisiculturismo da categoria Wellness, é a dentista Renata Benites. Tudo bem, Renata? Primeiramente, obrigada pelo convite, Paulo. É um prazer estar aqui com você. E ainda mais agora que eu soube que eu fui a primeira, estou sendo a primeira mulher convidada, né? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos lá, espero poder agregar aqui ao seu canal informações e contar também um pouquinho da minha experiência como atleta. Tá bom. Então, assim, primeiramente, a gente vai começar falando da sua vida, tá? Dentro do contexto de vida, onde o esporte teve iniciação na sua vida? Então, a história é um pouquinho longa. Na verdade, ela se tornou longa por conta do tempo que eu precisei para criar coragem e entrar no esporte propriamente dito. Eh, eu desde 2011, por aí, eu comecei a me interessar por esse meio de academia, musculação, e comecei a ler um pouquinho mais sobre dietas. E aí dali comecei a admirar essa parte do fisiculturismo por conta da primeira personal que eu tive, que é a Aline Oliveira. Ela atleta de fisiculturismo há bastante tempo, ela não é mais, mas lá no inicinho ela participava de campeonato, foi campeã e tudo mais. Então, por conta dela, eu comecei a achar e a enxergar, na verdade, com outros olhos, o corpo de uma mulher musculosa, né. Aham. Porque As ainda mulheres têm existe preconceito. muito, muito, mas muito preconceito por conta disso, né. E a partir daquele momento, quando eu comecei a ter aulas com ela, eu comecei a enxergar um outro lado desse mundo, né. E aí, em 2012, eu comecei a frequentar campeonato de fisiculturismo. Foi onde eu conheci a categoria Wellness, que até então era uma categoria mais feminina, que não era a categoria da Aline. E aí eu achei aquilo maravilhoso, fantástico, porém, eu achei que nunca conseguiria entrar para esse esporte, né. Primeiro que eu achava que eu não era capaz, que era muito difícil. Segundo, eu achava que as pessoas que faziam isso, só faziam isso. E nesse tempo todo eu admirando, gostando, frequentava campeonatos. Eu cheguei a ir assistir campeonato em São Paulo. Isso tudo ainda como audiência só, né? Exatamente. Foi em 2016, eu fui para São Paulo assistir campeonato brasileiro, mas assim, sempre de fora, apesar de já, fazer uma dieta certinha, de estar lá constantemente na academia, fazendo musculação, mas até então isso não era para mim, porque eu Mas não você era já estava capaz. levando uma vida saudável, com Sim, dieta e uma sim, vida regrada ali de prática de exercícios físicos. sim, sim, já fazia, porque já desde quando eu comecei a admirar, eu: "Calma aí, deixa eu ver como é que é isso, como é que é essa Mas outra história". pergunta, Renata, antes disso, na infância, na juventude, você teve algum contato com prática Não, ou não. sempre Eu foi só uma nunca pessoa que brincou e curtiu a vida? Nai nunca fui, desse lado de atleta e de fazer atividade física, nunca fui, né, não levava muito jeito, sabe. Na escola, lá na hora da educação física, que você tem que formar um time e tal, na verdade acabava que eu não vou falar que eu ficava por última para ser escolhida, porque eu sempre tive um espírito, assim, meio de líder, então por isso que eu estava lá, mas eu era péssima, não. Mas entrava assim mesmo, Mas né? entrava, entendeu. E então, assim, não tive na infância, na adolescência em si, esse lado de esporte, não tive mesmo.
Mas aí, né, antes tarde do que nunca, isso aflorou em mim quando eu estava em 2012, eu estava com quase 30 anos. É, quase 30 anos, foi quando eu comecei E a aí gostar e aí mais. virou essa chave e veio a vontade de, ingressar realmente como, ferramenta de mudança ali de perfil, né. Você Isso, quis isso. tornar a coisa mais abrangente dentro da tua prática. É, nesse meio tempo, né, que a gente vai lá e, internet, né, Instagram e tudo mais, e aí a gente ficava eu seguia muitas pessoas desse meio, né, e aí até aconteceu uma coisa no momento, foi 2015, essas coisas de: "Vá fazer dieta, vamos seguir um plano, ver como é que fica e tal", aí fui eu e meu marido, e até que em 2015, uma pessoa da produção da Kelly Key fez contato comigo, eu achei até que era, falei: "Não, isso daí não tem nada a ver, é mentira, é alguém querendo, né, brincar comigo e tal". Mas não, foi verdade realmente, eu fui convidada, eu e ele, nós fomos convidados por ela, porque ela tinha um programa que ela apresentava também no YouTube, Projeto Baba Baby, e sempre que eu fazia alguma coisa ela marcava hashtag Projeto Baba Baby, e aí acho que isso chamou a atenção, e ela fazia na época gravações com pessoas famosas, né, desse meio e tudo mais, e aí a gente foi convidada como um casal desconhecido, que estava seguindo e teve uma mudança no corpo Ela queria mostrar o por antes e o conta depois, né. exatamente. Aí foi até nesse projeto, ela fez um desafio pra gente, que foram mais, se eu não me engano, 6 meses. A gente gravou o programa com ela, e aí por 6 meses ela fez um desafio, e aí depois a gente não foi encontrar com ela, mas fizemos um vídeo e mandamos pra ela, ela fez uma nova edição pra mostrar também a mudança que teve nesse período aí. Aí nesse, meio tempo a gente teve mais mudança também, mudanças mais agressivas, óbvio que quando você tem um foco ali, um objetivo, não, preciso mostrar que realmente isso ajuda, isso é fato, isso ajuda muito mais, né. A dedicação foi maior, Com a certeza, busca de informação também faz a com diferença, né, na certeza, com aplicação do certeza, uso dos exercícios mesmo, né. com certeza. E aí, voltando lá ao assunto do fisiculturismo, eu me lembro até hoje, eu fiz uma viagem a estudo, na parte da odontologia. E nessa viagem eu fiquei pensando, pensando, pensando se eu iria, se eu não iria tentar me aventurar nisso, né. E tudo que eu me proponho a fazer, eu não me permito não conseguir. Então eu sabia que se eu entrasse para esse meio, se eu me desafiasse, eu teria que conseguir. Então eu estava preparando o meu psicológico para mim mesma, para poder entrar. E aí, no meado de 2018, eu falei: "Não, vou". Fui apresentada ao meu coach que ficou comigo até então, que era o Adriano Bardacem, ele que me preparou para todos os campeonatos que eu participei, e fui com fé, coragem, dia a dia, e aí é um processo muito lento, né. Primeiro ele precisava saber da minha disposição de fato para fazer parte disso. Então, eu lembro até hoje a dieta que ele me passou inicial, não era uma dieta onde: "Meu Deus, tu vai passar fome", pelo contrário, era uma dieta que eu tinha que comer Hipercalórica, né. muito mais do que eu estava acostumada, e assim, fugir daquela coisa tradicional, né, o café da manhã, o almoço. Por mais que eu já tivesse uma alimentação ali mais, como é que eu posso dizer, né, o ato de consumir o ovo pela manhã, porque não é todo mundo que come ovo, né, de manhã, Não. tem muitas pessoas que, de manhã é o pãozinho com café e tal. E aí ele entrou hardcore comigo, ele começou botando de manhã pra mim frango com aipim, e eu olhei para aquilo e falei: "Meu Deus, como que eu vou comer Uma frango coisa que fica até o pesado para comer naquele horário, aipim, né. exatamente. Eu falo até hoje que aquilo ali foi para me testar, para saber se realmente era aquilo que eu E queria, você tem que sabe. adquirir uma disciplina de horários, né, Exatamente. E de medidas de consumo. por muitas vezes, eu comia sem fome. Uma refeição que você fazia, tipo, em 10, 15 minutos,
eu levava 30, 40, porque eu ia comendo, comendo e aquela vontade de parar e eu olhava para a comida, eu não tenho que comer tudo, tenho que comer tudo. E é isso, né, assim, é é é é aquilo ali, é o propósito. Eu quero e eu vou conseguir, então eu tenho que passar por isso. Todo mundo passa, por que que eu não ia conseguir, né? Mas foi. Aí foi mudando. E isso se torna mais difícil ainda, porque você fez tudo isso trabalhando. Porque Exatamente, desde o começo você exatamente. disse, as pessoas acham que quem é fisiculturista só faz isso. Isso, E não é exatamente. verdade. Muitos trabalham durante o dia, Tem a sua têm a profissão sua e tem que ir profissão, lá dar conta, ralar e ainda fazer tudo que tá ali e em no meio script. aos intervalos seguir todo esse protocolo de dieta, manter o Exatamente. horário rigoroso ali, religioso, para atividade em si. É, e aí é aquilo, não importa como é que foi o seu dia, foi cansativo, foi estressante, foi preocupante, não importa, você tem que no final do dia ter cumprido tudo que estava para você cumprir, né, é outro cenário, né, muda tudo. Quantas e quantas vezes eu chegava de alguma um exemplo, festa de família que você também, né, você tem que ter o seu lado social, você tem que ter aquela, né, enfim. E aí chegava 11h30 meia-noite, tinha lá que fazer mais 1 hora de aeróbica, ia dormir 1h pouca da manhã, porque eu tinha que fazer lá meu cardiozinho do fim do dia, entendeu. Então assim, é aquilo, é seguir mesmo que tá lá. Isso desenvolveu algum um processo de ansiedade? Então, vou falar com você um ponto, que eu estava conversando essa semana com algumas pessoas. Eu tô afastada do fisiculturismo, meu último campeonato foi final de setembro de 2021. Desde então eu me afastei e depois eu falo pra você o motivo, mas engraçado que hoje eu vivo um processo de ansiedade na minha vida muito maior do que eu vivi. É pelo esse espaço de tempo ocioso, não? Na verdade, eu não acho que é nem pelo espaço de tempo ocioso, porque um dos motivos que me fez parar, ou momentaneamente, ou não sei te dizer hoje, né, mas exatamente, a falta de tempo que eu estava tendo para me dedicar a outras coisas que eu queria, e eu precisei fazer escolhas, e às vezes a gente tem que fazer escolhas na vida, né. Mas eu acho que você foca tanto no que você tá em busca, né, e você tem uma data de um campeonato que vai acontecer e você fica pensando naquilo. Você tem uma ansiedade? Tem, mas você tem uma ansiedade onde tem uma programação, sabe, assim? Eu tô ansiosa para essa data e eu tô fazendo tudo que tá sendo mandado. Então, assim, tem tudo para dar certo? Tem tudo para dar certo, né, mas existe uma ansiedade, mas é uma ansiedade diferente da ansiedade, por Que o tempo é exemplo. preenchido com as atividades. Exatamente, né, exatamente. E aquela, por exemplo, uma coisa que eu nunca tive foi problema com sono, né, e assim, a gente precisa, usar vários aceleradores de metabolismo e tudo mais por conta de campeonato, fato. E muitas das vezes eu tomava cafeína 9 horas da noite, né. Nossa, mas tomar cafeína 9 horas da noite você conseguia, eu conseguia dormir, eu nunca tive problema, porque eu estava tão esgotada Isso é uma que o benção. meu sono era pesado. Meu marido fala, ele fala: "Nossa, você roncava muito, muito", sabe aquilo que você bate na cama e apaga? Então assim, eu não a ansiedade era outra, sabe, não é uma ansiedade do dia a dia que muitas pessoas têm, é um outro tipo de ansiedade. É uma ansiedade, mas mais controlada, não sei se isso Mais existe. contida, É, entendeu? você consegue lidar com ela numa forma mais equilibrada. É, exatamente É isso. diferente daquela pessoa que ficou ociosa, batendo perna, É olhando porque para o assim, lado. vamos lá, vamos pensar na vida. A gente faz planos e a gente tem muitos planos a longo prazo, né? Ah, quando eu tiver tantos anos e tal. E acho que ali é algo mais momentâneo, exatamente. Então é uma ansiedade com data, sabe? É diferente, assim, um pouquinho. Acho que seria isso, em questão da ansiedade. Não que não viva a E ansiedade. e você falou sobre o processo de entrada, de treinamento e tudo, mas, assim, efetivamente na hora de concorrer, de estar lá, como que foi essa pressão? Então, eh, o primeiro, quando eu resolvi
começar, né, de fato, o meu coach, ele chegou pra mim e falou assim: "Ó, dia tal você vai competir". Eu comecei a me preparar em junho e meu primeiro campeonato foi em setembro, acho que foi setembro. E eu não estava preparada para aquele campeonato, eu não estava preparada de desfile, porque a categoria que eu participo é uma categoria glamourosa, sabe. Você tem desfile, você tem, biquíni, você tem maquiagem, você tem todo o glamour, isso tudo conta. Então, assim, eu não estava preparada para desfilar num palco e pra mas eu não estaria, se eu não tivesse a primeira vez, entendeu? Eu acho que não ia acontecer comigo de, tipo assim, eu chegar e falar: "Agora eu tô preparada". Então eu fui na ele falou: "Ó, você vai ser essa data e É, tem que você vai". começar a fazer as coisas Exatamente. engatinhando para Nossa, eu lembro depois até hoje, eu poder tremia correr. muito, 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 muito quando quando eu pisei naquele palco, nossa senhora, é muito doido, assim. Eu tremia muito, eu não conseguia fazer a pose, eu parada pra fazer a pose, minha perna estava balançando, né. Mas era necessário, aquilo foi necessário. Não sei se para todo mundo é desse jeito, mas para mim foi necessário. Então naquele ano eu competi 4 vezes. E quando eu pego a foto do meu campeonato em setembro, para a foto do meu campeonato que foi dia 1º de dezembro, né, que nem tem tanto tempo assim, foi o último do ano, quanta diferença de presença, de palco, de segurança, sabe, de confiança. Então, assim, é um processo também, nem é só não é só o corpo em si, a musculação, Isso a aí dieta, transparece no seu mas gestual todo, né. é tudo, e a A mudança é linguagem corporal impressionante, denuncia muito. impressionante. E a mudança é fantástica, assim, né, nessa parte também, né. Então foram, 4 campeonatos nesse tempo de setembro a dezembro, e a mudança, foi nítida, assim, tanto no corpo, óbvio, porque a maturidade muscular, né, e, eh, a cada campeonato você vai mudando, você vai adquirindo mais maturidade, tanto muscular quanto mental também, né. Então, a diferença foi muito, muito grande, muito grande. Esse meu último campeonato de 2018 foi naquele campeonato eu fui campeã. Então assim, é onde você para e pensa: "Meu Deus, tudo, tudo, tudo valeu a pena", né. Porque assim, fato, quem entra para competir, não adianta falar: "Ah, tô competindo, mas não me importo". Óbvio, né, você quer ficar numa boa colocação, você quer ser campeão, isso é muito bom, não tem não não querendo dizer que, no em 2019 eu fiquei em 4º lugar no Arnold, em São Paulo, que é um campeonato muito grandioso, então assim, aquele 4º lugar ali pra mim, foi um primeiro lugar, sabe, porque Uhum. eu lembro que eu falei assim, eu vou competir no Arnold e eu quero ganhar uma medalha. Eu quero estar ali entre as top 5 porque as 5 ou 6, eu não me recordo, acho que são as 5 primeiras ganhavam medalha, e eu fiquei em 4º lugar, então pra mim, aquilo foi Já foi um título. exatamente, sabe, pra mim foi maravilhoso, porque um campeonato, da categoria do Arnold eu tinha quem ficou em 3º lugar era uma paraguaia, então as pessoas vêm, é o Arnold South America, então vem Ele é as pessoas internacional. exatamente, entendeu, então eu estava competindo ali com as melhores da América do Sul, então 4º lugar foi, assim, divino, maravilhoso. Pra mim foi como se fosse campeã, entendeu. Então, assim, ganhar, todo mundo quer. Quem fala que não faz questão, não é verdade, entendeu. Sim, Mas é sabendo a realidade de cada campeonato, então é exatamente isso. Naquele campeonato, o 4º lugar pra mim foi fenomenal, foi fantástico, entendeu. entendi. Renata, disso tudo você conseguiu êxito, né, na parte física, conseguiu êxito na sua parte, alimentar, você se disciplinou e você conseguiu efetivamente, conquistar pelo menos algum título. E depois disso, qual o legado que ficou para você, no sentido
da sua vida existencial, assim, como é que você encara que hoje sua mudança de hábitos te transformou e te fez uma pessoa com melhor disposição, com melhor foco para tua atividade profissional? Em que isso te ajudou hoje? Então, eh, muitas coisas, com certeza, né. E aí a gente entra no primeira questão, eu mesma achava que eu não era capaz, que eu não conseguiria dar Elevou a conta, autoestima, né? que eu não conseguiria conciliar tudo que eu precisava conciliar. Então, ali você enxerga que se você tem um foco, se você tem um objetivo e você consegue fazer por ele, ninguém consegue te parar, né. Você consegue ir até onde você quiser. Então, de fato, é desgastante? É desgastante, é cansativo? É cansativo. Às vezes você vira e fala: "Ai, acho que eu vou desistir, não vai dar". Mas a cada dia que passa, você ia vendo que: "Não, eu consigo. Eu achava que eu não fosse conseguir, mas olha, eu tô conseguindo. E se eu consigo isso, eu consigo muito mais coisas fora disso", né. Exatamente. Isso transfere para o resto da sua vida. Exatamente. E aí você fica, né, pensando que todas as outras coisas que você planeja, que você deseja, se você se dedicar de fato, você pode conseguir, né. Então, nesse sentido de acreditar mais em mim, né, de me superar, isso ajudou muito. Ajudou na disciplina, né, apesar de que nunca foi, assim, um problema, mas ajuda de fato, né, porque era aquilo. Aperfeiçoou o que já funcionava. Exatamente, é aquilo. E é engraçado porque as pessoas no início não te conhecem, não sabem como que é, e é estranho para elas, porque, por exemplo, para onde você vai, você leva suas comidas, suas marmitinhas, né. Então eu ia fazer um curso, eh, as marmitas lá. Teve uma única vez na minha vida, e eu não esqueço até hoje, um congresso que eu viajei e eu levava as minhas comidas, e na hora do interva do break lá do congresso, todo o grupo foi entrar num restaurante para almoçar e eu fui barrada. Foi em Maringá, no Paraná. Eu fui barrada. Eles não deixaram eu entrar com a minha comida. Você não pôde confraternizar, né? Não pude confraternizar, comi, sentei num banquinho do lado de fora e comi. Mas também nunca tive problema, tirando esse fato, em vários outros lugares, inclusive eles se você quiser a gente esquenta para você, traz num prato. Então assim, as pessoas, né, veem num primeiro momento é estranho, mas depois elas aceitam mais aquilo e até ajudam, né. Então assim, é engraçado que o dia que, por exemplo, eu não levava a comida, que houve? Que estranho, Algo cadê a sua estranho, né? comida?" Entendeu? Entendo. Aí é diferente você não fazer, né. E aí, eh, voltando à da disciplina, né, é aquilo, você ter tudo regradinho, certinho, então eu tinha que acordar antes do meu horário para poder fazer, montar direitinho lá as comidas para poder levar. Quando eu viajava para fazer algum curso, algum congresso, alguma coisa, eu sempre optava por pegar um Airbnb para poder ficar numa casa que eu pudesse cozinhar e tudo mais para poder levar. E engraçado que por mais às vezes que as pessoas pensem assim: "Nossa, mas deve ser muito caro fazer isso e tudo mais". Não, pelo contrário, porque assim, se você parar para pensar o que você gastaria tendo que comer na rua, né, a comida em si, por mais que você coma mais, mas você tem uma economia Aham. grande em relação a isso também, né. Enfim, e aí é disciplina, é acreditar em mim, é a mudança de hábito mesmo, né, de alimentação e tudo mais, eh, porque acaba sendo muito diferente a questão do aquilo que eu falei mais cedo da café da manhã empim com frango, né. Então, assim, a gente come muita comida durante o dia, né, o que seria um lanchinho de vez em quando: "Ah, meu lanche da tarde e A tal", substituição, né? era comida. Então, você enxerga com outros olhos também aquilo que está ali para poder te alimentar, né. E, óbvio, a vontade de comer uma besteirinha ou outra, ela existe,
Existem momentos que a gente pode comer? Existem, porque também é saudável para a mente, vamos dizer assim, né, Aham. mas a questão é que isso é a exceção. Então, assim, comer uma pizza eu amo pizza. Se eu tiver que escolher entre uma besteira, um hambúrguer, é a pizza. Então comer uma pizza de vez em quando é É saudável permitido, também, né? exatamente, né. Não é aquilo, não é viver na regra o tempo todo, mas é você saber que você vai comer aquela pizza, mas depois você vai voltar pro que você faz rotineiramente, né. Então ajuda e é o fato do exercício físico, né, que Isso aí se manteve, né? Isso aí se de forma perpetua. geral é, exatamente. E é engraçado também, porque assim, na minha cabeça, hoje eu não estou competindo, então na minha cabeça o treino acaba sendo diferente, óbvio, né. E aí eu pra mim, ai, o meu treino é um treino normal. Só que é engraçado, porque não é, entendeu. Só que eu não consigo enxergar, porque o meu treino pra campeonato é um treino diferente, é um treino muito mais, eh eh, vamos dizer, focado em, né, Intensidade, em desenvolver carga. e assim, porque, não é simplesmente um campeonato onde quem tem a maior bunda ganha, quem tem a maior perna ganha, não. Existe, sabe, uma simetria, então você tem que treinar exatamente aquilo que está sendo pedido para você poder desenhar o seu corpo da forma que exige, né. Então é um treinamento muito específico. Só que aí eu pra mim, né, quando eu tô lá na academia treinando, pra mim meu treino é o treino normal que qualquer um faz. E aí você descobre que não Na verdade, você tá num é. nível acima, mesmo não É, estando competindo. exatamente, mas é sem perceber, né, porque é o natural, então você faz, um exercício com muita mais, como que se fala? Fugiu Consciência a palavra. Isso corporal. daí, exatamente. A consciência corporal é diferente, né, por mais que meus treinos nunca foram treinos de extremamente pesados, vamos colocar peso e tudo mais, nunca foram, apesar de, eh já ser, né, mais peso do que normalmente se usaria, mas é porque quando você imagina assim: "Ah, o fisiculturista deve pegar, deve agachar com não sei quantos quilos". Eu tenho um problema de lombar crônico, então eu nunca pude agachar com muito peso, Mas entra entendeu? toda a questão técnica, né? Os exercícios são mais Exatamente. concentrados, a consciência corporal ajuda na definição do corpo de Exatamente. Às uma vezes forma mais você está fazendo um efetiva. exercício ali com uma carga baixíssima, mas exige tanto de você um desgaste, porque você está fazendo pensando naquilo que você está fazendo, né. Então muda todo o contexto de simplesmente botar tantos quilos e agachar. Enfim, e aí eu mantive a rotina do treinamento, de musculação, dos cardios, eu adoro fazer. E isso daí também é muito individualizado para cada um, mas eu adoro fazer aeróbico em jejum, eu funciono muito bem dessa forma, então tá lá todo dia meu Ajuda no aeróbicozinho metabolismo, né? meu aeróbicozinho em jejum, eu vou lá e faço. Só que hoje eu já não tenho mais aquela obrigação, vamos dizer assim, né. Então, eh, se por um acaso eu cheguei 23h30, meia-noite em casa, onde na época de um campeonato você vai lá e faz o seu cardio, né, Onde hoje você em já dia eu se não permite não preciso fazer. exatamente, entendeu. Então, essa obrigação mesmo, essa vai fazer a qualquer custo, não existe, né, porque não tem nem a necessidade disso, E né. deixa eu te perguntar agora, saindo do âmbito do fisiculturismo e antes de ingressar na parte odontológica, que também nos interessa, você em algum momento ali, você também praticou uma outra modalidade, pelo menos conheceu. Você chegou a comprar um par de luvas lá comigo e você experimentou o Muay Thai. Como é que foi essa experiência para você? Verdade. Então, eu sempre fui um pouquinho mais bruta, vamos dizer assim, né, então aquela leveza para o balé nunca existiu em mim. E aí o fato da luta em si, era mais o que tinha a ver comigo, né, e aí eu resolvi fazer Muay Thai. Eu cheguei a fazer jiu-jitsu há um tempo Ah, também atrás, chegou. bem bastante nossa, daí eu acho que eu ainda estava na faculdade. Mas, é muito legal e tal, mas assim,
Não deu pra mim por questões de vamos lá, o jiu-jitsu por ser aquela, né, aquele de arrasta no tatame, faz aquilo, eu falei: "Meu Deus, eu vou ficar careca, eu tô perdendo cabelo toda vez que eu venho pra luta e tal, não, não vai dar pra eu continuar, não, vou ter que escolher outra Mas existe coisa". solução para isso, tá? Ah, é? Existe uma espécie de uma touca, na verdade tem pessoas até que treinam com touca de natação, touca de elanca, entendeu? Mas Tá. existe uma coisa, parece aquela burca, alguma coisa assim que amarra, Ah, tem umas sei, meninas que usam isso, sei. entendeu? E aí o Muay Thai eu fui fazer também, e aí eu vou te contar o porquê que eu parei. Era uma luta inocente, eu entrei ali para o Muay Thai a princípio pra atividade aeróbica, né, porque cansa e desgasta Queima bastante calorias. exatamente. E era treino assim, tinha a hora de lutar lá um com o outro e tudo mais, tinha, mas naquela coisa saudável e tal. E tinha uma pessoa que fazia a luta lá, que ela não conseguia moderar a força dela. E aí, eu levei um soco no nariz, que eu tenho um defeito no nariz até hoje por conta disso. E ali foi onde eu falei: "Vou sair também, não vai dar, não vai dar pra mim". Eu levei um soco no nariz e eu tenho uma entradinha aqui Deu por uma causa desviada. exatamente. E ali eu saí também. Mas é bom, é muito bom, principalmente pela pelo desgaste calórico exatamente Mas isso aí foi um acidente de percurso, foi, não é. era não era para ser assim fora de um ambiente de combate, entendeu? E aí também vou te dizer um dos motivos também, aí entra lá o lado profissional. Eu comecei a ficar com medo de machucar o punho, enfim, e se eu Você trabalha com as mãos. exatamente, se eu me machuco dessa forma, eu simplesmente não vou conseguir trabalhar, e também foi o que ajudou a: "Não, acho que eu não vou continuar", Então, entendeu. já que você falou do trabalho, vamos começar a falar agora da sua parte profissional, né? Porque ela também é de suma importância aqui no que tange ao meu público, né? Que é o público praticante de artes marciais, né? Então, assim, a nossa saúde começa pela boca, né? E você me mandou um briefing lá de algumas coisas e você falou dos tipos de lesões, né? As lesões podem ser nos dentes, na face, e conta um pouco para o nosso público quais são os tipos de lesões possíveis, como elas costumam acontecer. Então, vamos entrar agora na odontologia em si, mas vou aproveitar também para contar para falar um pouquinho, para fazer essa transição. Uma coisa muito engraçada que acontece também é porque, assim, eu tenho o meu Instagram e eu tenho o Instagram profissional, na parte odontológica, né. Então muitos pacientes acabam conhecendo a doutora Renata e não conhecem a Renata. E quando eles descobrem que a doutora Renata é fisiculturista, é engraçado porque, assim, né, a gente tá lá exposta, a nossa imagem tá exposta, né, de Os dois são biquíni, abertos, né? os 2 são abertos. E não, e assim, você tem lá o fisiculturismo, o biquíni, né, as poses que você precisa mostrar o seu corpo e tal. E engraçado que eu nunca na minha vida tive problema relacionado a isso. A tipo, um paciente vai lá e olha a sua foto no Instagram de biquíni e tal, e ter algum preconceito ou sofrer algum tipo de assédio, nunca na minha vida aconteceu, pelo contrário, eles falam assim: "Caramba, é você mesmo que faz aquilo? Eu achei o seu outro Instagram. Nossa, gente, como assim? Eu não sabia que essas pe que dentista podia ser isso?" Porque é realmente Dentro aquilo, daquilo que eles a gente e está falando, do eles preconceito, do enxergam estereótipo da pessoa que não faz outra coisa além do fisiculturismo. exatamente, ele: "Gente", aí teve um paciente que falou pra mim, e eu também nunca esqueci, ele falou assim: "Eu tenho uma amiga que faz essas coisas, mas gente, olha só, eu chego aqui no consultório e você tá feliz, ela não é feliz, ela tá sempre de mau humor". E assim, fato, na hora que eu chegava no consultório e colocava o jaleco, eu deixava de ser a Renata fisiculturista e precisava ser a doutora Renata. Então, por mais que eu tivesse com fome, cansada, esgotada, ali era outra pessoa e eu sempre Mas consegui ali muda muito, porque, por exemplo, eu já fui lá me consultar com você,
E chega lá, você tá com um jaleco, você tá com uma touca, você tá com um Não, óculos, sim, as pessoas é o que as você é pessoas falam, praticamente outra eu não pessoa. imagino que você é daquele jeito, mas eu tô falando em Eu ainda relação te também. conheço de fora, mas assim, pra uma pessoa que só te vê ali, Sim, sim, eles não imaginam que por baixo daquilo tudo, né, mas assim, eu tô falando em relação a estar mal-humorada por um dia de treino intenso, de fome que você tá passando por conta da dieta, as eu consi privações causam, mudanças de humor, né, alterações de humor. exatamente, eu conseguia separar aquilo ali, entendeu, e não afetar o meu trabalho em si, né, porque você atende um paciente, sei lá, a cada 30, a cada hora. E você tem que receber o paciente como você recebeu o primeiro lá 9 da manhã, você vai receber o seu último lá 6 da noite, não importa o quão cansada você tá, né, você tem que receber com um sorriso no rosto e tudo mais. E aí ele falou isso, ele: "Nossa, você é uma pessoa feliz". A imagem que ele tinha de uma pessoa atleta que se desgasta, mas é que tá sempre de mau humor, né. E também não é isso. Óbvio, existe mau humor? Existe mau humor, mas a gente consegue também dar uma separada nas coisas, né. Mas isso talvez até possivelmente por uma característica pessoal sua, né, você consegue absorver melhor Pode toda ser. essa pressão, né. E Mas, separar. vamos dar sequência lá, falar sobre os tipos de lesões possíveis, É, para o pessoal poder entender um vamos pouquinho. lá falar primeiro, que eu acho interessante falar que muitas pessoas não sabem, é que dentista não cuida só da boca em si, né. Então assim, existe uma especialidade que é o cirurgião bucomaxilofacial, que ele é responsável por tudo cirúrgico de trauma que existe, não só em boca, mas também em face. Então, por exemplo, levou um soco, fraturou qualquer parte do rosto, quem vai estar tratando também é o dentista, né, que é especialista em trauma. Então o dentista é responsável pela cabeça de forma geral, né. Mas falando um pouquinho de lesões causadas de boca, né, a parte de treinamento, de luta, enfim, às vezes nem só uma luta, mas você vê um futebol, qualquer esporte que possa Eu ter posso citar um impacto. exemplo meu, eu quando garoto estava na escola, a gente estava na educação física, que você falou que às vezes era uma coisa que você não gostava muito, mas assim, eu ia para educação física por obrigação também, não gostava nem um pouco, mas aí os esportes eram variados, né, e quando era para o basquete eu gostava um pouco mais. E uma vez eu usava aparelho, me tacaram a bola para eu pegar, eu acabei que não peguei a tempo, a boca veio e estourou meu aparelho todo, além de rasgar minha boca, ela Danificou, né. danificou o aparelho. Então assim, eh, os esportes em geral, eles machucam muito mais. Eu pratiquei boxe por muito tempo, e às vezes a gente estava no treino de boxe, os meninos chegavam lá reclamando que se lesionaram no futebol. Então a gente falava assim, nós que éramos mais da luta, a gente falava: "Cara, toma cuidado, o futebol é um esporte perigoso", entendeu? Exatamente. Qualquer se você faz, atividade física ali, você tá sujeito a qualquer tipo de trauma, né, e a boca normalmente é onde tem é porque sangra muito fácil, né, quando você corta, é aquele sangue todo e tudo mais e Ó, tem até uma passagem minha, no dia que a Monique se formou em engenharia, nós tínhamos a formatura para ir, nós já tínhamos a loja, fechamos a loja, e nesse dia a formatura era perto de onde eu treinava, na Barra, eu resolvi dar um treino. Esse treino que eu fui dar, despretensiosamente, eu acabei defendendo um estrangulamento, tirei com a mão, o rapaz sem querer deu uma topada no meu lábio que estava por cima do dente, e isso rasgou meu lábio. Meu lábio hoje tem até assim, ele é um pouco elevado, né, e assim, ficou escorrendo e sangue, é muito sangue. espirrando bastante, então assim, eh, as lesões são recorrentes de Normalmente são diversas lesões formas. que assustam, né, às vezes ela não é nem tão grande assim, mas ela assusta muito, porque sangra e tudo mais. E aproveitando, é porque quando a gente fala, né, de essa parte de esporte ligado à saúde bucal de uma forma geral, a gente pensa muito em lesão, em machucar, em cortar, em quebrar dente, em perder dente, né, que também é
acontece muito, Acontece. eh, ou uma fratura em face e tudo mais, mas também um ponto que a gente precisa ressaltar, eh, são as lesões que não são tão graves assim, né, aos olhos de uma pessoa, que tem acontecido muito, aumentando muito essa situação, que são as erosões que por conta de alimentação. Então por que que eu falo de alimentação? Não pelo fato de dieta em si, mas hoje você tem muito mais pessoas que vão fazer qualquer atividade física, seja crossfit, musculação, enfim, a própria luta, que para conseguir ter mais disposição ou Melhora para melhora de performance. exatamente, né, por conta de um treinamento excessivo, exaustivo, e você precisa fazer uso, às vezes, de algumas coisas, um pré-treino, um BCAA, um isotônico, um energético, enfim, para poder te dar, né. Normalmente essas bebidas elas são ácidas, e aí a pessoa faz o uso durante antes ou durante o treino, né. E durante o treino em si, quando você está tendo o seu desgaste, muscular lá, né, aquele todo o seu organismo ele tá trabalhando em função daquilo, né, então todas as suas outras atividades metabólicas e que são, reduzidas ali, né, focando exatamente lá na musculatura e tudo mais, e isso também faz com que você diminua a salivação. Então o consumo dessas bebidas, que na maioria das vezes são são ácidas, eu não consigo nem aqui pensar em alguma que não seja, né, porque é sempre um Acho que limão, todas uma são. todas são, né, Todas, pelo menos que eu fiz uso, eram. todas ácidas. Eu E te isso cito um também exemplo aqui, eu usava um BCA em pó, que eu tomava durante o treino, por exemplo, acontecia o refluxo. Então eu dosava menos do que o indicado no rótulo, para para poder causar menos refluxo, mas mesmo assim eu obtinha, algum resultado de melhora de performance, sim, porque eu me sentia muito desgastado durante, o treino. E treino não, que eu não gosto de chamar de treino a musculação, chamo de malhar. Treino é luta. Então assim, eu fazia o uso concomitante, a garrafa com BCAA, mas eu tomava água o tempo inteiro. ah, sim, você Porque eu tentava sentia um dar uma pouco compensada ali, né. dessa coisa que você está falando, de sentir, assim, uma ausência de salivação, de sentir uma acidez, um ressecamento. Então eu tinha um galãozinho ali, mas ia o tempo todo no bebedouro e tomava água também. Mas acho que a maioria troca até água, porque nem muitas pessoas não gostam da água pura, né, acabam trocando a água e consumindo alguma bebida com gostinho melhor, enfim, né, durante o treino. E você falou que isso causa a erosão, né? É, exatamente. O que que seria isso? Vamos lá, que as pessoas vão entender melhor. Aquela famosa, eh, que fica ao redor da gengiva, lá no finalzinho do dente, né, aquele buraquinho que aparece ali, que não é uma cárie, é uma lesão não cariosa. Normalmente as pessoas falam assim: "Eu escovo o dente com muita força", e na verdade não é só o fato de escovar o dente com muita força, são várias coisas acontecendo ali para aquela situação ocorrer, entendeu? Então, assim, você tem a parte nutricional, que seria uma alimentação mais ácida, você tem a parte emocional, que muitas pessoas não percebem que fazem, mas quando você vai lá e fala, aí eles voltam no consultório e falam assim: "Não é que eu faço isso mesmo?" Que é o ato do apertamento dentário, não é o bruxismo em si. O bruxismo as pessoas fazem muito à noite, tem o barulho e tudo mais, é o ato de travar a mandíbula, né, eu faço muito. E isso está diretamente ligado à ansiedade, a estresse, então juntando todos esses fatores, eh, pode ter o aparecimento dessas lesões lá no finalzinho do dente, perto da gengiva, e não é E porque você falou é sobre uma o apertamento, né, você no briefing que você me passou, você citou muito que quando a gente faz força, a gente normalmente, se você faz prestar esse atenção ao a apertamento. pessoa fazendo a musculação lá e pegando o peso, mas ela tá E eu queria entrar especificamente agora falando de jiu-jitsu ou de lutas que tem golpes, de estrangulamento.
a defesa é justamente fazer força. A gente faz uma força, eh, bem específica na região do pescoço e da mandíbula. E às vezes, muitas delas, às vezes o próprio golpe acaba forçando um deslocamento até, né. Sim, sim. Então isso aí também é importante, que você fale um pouco sobre É, isso, então, porque a defesa do estrangulamento ela é justamente a gente encolher o pescoço e se fechar. o E que aí fica uma pressão em cima daquilo da sim, região. o que normalmente a gente pede, né, é pro atleta, não necessariamente, porque às vezes, quando a gente fala do atleta, a gente pensa naquele que compete, naquele, É o né, praticante. mas você pode estar só por hobby, estar fazendo, né, a luta e tudo mais, é usar o protetor bucal, porque ajuda não somente na proteção do dente em si, de um soco, mas também ajuda a estabilizar a mandíbula como um todo e a dissipar as forças. Então, quando você está com o protetor e você faz o travamento, você consegue ali estar dissipando essas forças, né. Aí você, tem o protetor que você compra e consegue moldar para você. É um protetor simples, Só que muitas das vezes as pessoas relatam que é um volume muito grande na boca, que não é consegue desconfortável. usar, é desconfortável, exatamente, que não consegue respirar direito com aquilo, enfim. O mais indicado realmente é você fazer o protetor com um profissional que saiba realmente fazer e faz aquilo adaptado para você, no molde da sua boca, e vai ser muito mais confortável, vai ser muito melhor para Tem um usar. outro detalhe, Renata, porque uma vez eu estava num treino, né, eu fazia uma modalidade chamada luta livre, e a gente estava no treino num sábado e recebemos a visita de um dos pioneiros na confecção desses protetores bucais personalizados, que era o doutor protetor bucal. Ele foi o primeiro, assim, a figurar no cenário das lutas. E desde então eu tinha algum contato com ele e apareceram outras. E uma vez eu fui perguntar para ele por que que os outros estavam apresentando uns preços, discrepantes ali com relação ao dele. E ele me explicou uma questão que eram as camadas, né, as camadas existentes dentro do protetor. Ele falou que no caso dele consistia em 3 camadas. Ele tinha ali 3 camadas de absorção de impacto. Isso talvez para a questão do apertamento por força da musculação ou da pessoa que está só para dormir ali não faça tanta diferença. No próprio jiu-jitsu talvez não faça tanta diferença, mas na questão do impacto, né, numa luta de boxe, de muay thai, onde você realmente tem uma coisa mais agressiva ali, ele tem uma incidência de um impacto maior, né. É, sim, você tem, além de camadas, você tem materiais diferentes, e aí o camadas você entra em espessuras diferentes, né, e Exatamente. ali você consegue individualizar para cada modalidade que o seu paciente faz, né. Então se ele tem um risco maior, um exemplo, de soco, que aí é uma agressão muito mais forte, né, com impacto maior, então consegue ali fazer personalizado exatamente. E por isso também vai estar variando aí valores e tudo mais, porque os materiais são diferentes de diferentes valores, né. Então assim, realmente, tem muitas pessoas que questionam: "Nossa, mas fazer com dentista é muito mais caro, né", porque eu nem sei quanto custa um protetor comprando. O comprado hoje varia ali, assim, é que tem perfis diferentes do comprado também, tá? Tem uns que são melhores, tem uns que, tipo, por exemplo, tem camadas, né? Alguns importados que hoje em dia estão até em falta, mas já tiveram alguns, na época custavam, sei lá, R$ 70, hoje tá até em falta aí, mas varia de 20 a 70, talvez um desses um É, pouco um valor mais bem mais elaborados. abaixo do que o dentista faz realmente, Mas mas é mas uma das diferenças, por exemplo, para quem luta boxe ou até mesmo jiu-jitsu, porque às vezes no jiu-jitsu você tá tomando um sufoco ali, você quer parar para respirar, é que quando você abre a boca, o protetor cai da sua boca. sim, porque ele não está adaptado, né, você não consegue adaptar, Então exatamente você não a consegue respirar, você não consegue. até mesmo fazer o consumo da bebida durante, né, você precisa tirar para beber, né, enfim. E, de fato, dificulta e é desconfortável. Mas é muito, muito, muito importante. Eu vou falar para você um caso que aconteceu com um paciente meu. Ele fazia tratamento ortodôntico, um adolescente, e ele fazia luta Muay Thai também. Ele levou um soco na boca e um soco inofensivo a princípio, né, bobo, enfim.
Mas a mãe comentou comigo o que tinha acontecido e até então, aí a gente parou ali a movimentação naquele dente para poder avaliar melhor. O dente começou a ter uma mudança de cor, que é um ponto importante também para as pessoas prestarem atenção, se levar alguma pancada, alguma coisa, prestar atenção na cor do dente. Houve uma mudança de cor no dente que caracteriza que alguma coisa está acontecendo ali, né, e eu pedi uma tomografia para ele daquele dente, e já estava tendo um processo de absorção. E o que que é um processo de absorção radicular? A raiz começa a diminuir de tamanho. A gente não tem como definir se aquele dente vai cair ou não, quanto tempo vai levar, isso a gente não consegue definir. Pode ser que em algum momento o corpo pare com isso, né, interrompa esse processo ou não, que ele vá até o dente cair sozinho. Mas assim, uma coisa boba para um adolescente que estava fazendo luta, uma forma de atividade física, né, ele teve que parar o tratamento ortodôntico, não tinha como fazer mais, porque a prioridade ali era manter aquele dente ali, e aquela absorção provavelmente estava ativa, porque tinha sido há pouco tempo que aconteceu. Então quer dizer, até numa situação dessa, onde você está lá fazendo a sua atividade física só para ser uma atividade física e não ficar parado em casa, o protetor bucal fez falta, né. E aí, poderia ter evitado toda essa situação com um dente em si, porque você pensa: "Ah, cortar a boca é o menor dos problemas perto do que Exatamente. pode acontecer, que é até perder um dente, né". Então Não, é e importante em acontece. todas as situações, assim, independente se você faz aquilo profissionalmente ou se você faz aquilo só para ser uma atividade física na sua vida. Acontece, eu sou testemunha, porque boa parte desses casos aí que você está falando, eu passei por vários deles. Então, assim, eh, vivenciei na prática, entendeu? Então, assim, já cortei o lábio, já quebrei dente, já passei pelo processo da erosão também. Então, assim, Tu já pegou todo todos eles estudo de são, caso são, ali, são, né. são fatos na minha vida, né? E você falou também aqui sobre o problema dos derivados de posicionamento dentário, Ah, sim, tecidos sim, moles. sim, exatamente, porque aí você entra no quesito de vamos lá, naqueles dentes lá encavalados, né, que as pessoas chamam e tudo mais. Às vezes a pessoa tem um dente que nasceu mais para fora, mais proeminente, e aí entra a importância do tratamento ortodôntico nessa situação, né. Muitas pessoas falam: "Ah, mas eu faço luta, vou usar aparelho, vai machucar minha boca", enfim, hoje em dia a gente até tem uma alternativa que seria o uso dos alinhadores, né, que são aparelhos móveis que você pode tirar para fazer a luta e botar o seu protetor, né, trocar, enfim. Mas é muito importante também, porque um dente que esteja mais, proeminente, durante um golpe, a força pode ser exatamente ali, ó, somente nele, e fazer com que o dente avulsione, o dente caia, o dente pule da boca, né, então por isso é muito importante. E se isso acontecer, o que que deve É, você fazer? também mencionou os cuidados sobre isso. Exatamente. Se por um acaso numa situação dessa, um dente foi avulsionado, perdido, primeira coisa, procurar o dente, mobiliza todo mundo que tiver ali para procurar o dente, se você não estiver encontrando, para a luta todo mundo para procurar o dente, né. É importante pegar esse dente, lavar, sem esfregar, sem colocar sabão, sem fazer nada. Lava com água corrente, se tiver um soro também seria interessante, mas, enfim, às vezes lá naquela situação não vai ter, né, mas pode ser com soro ou água corrente e tentar reposicionar. Coloca o dente e corre para uma emergência. Para poder ali sim ter o cuidado do dentista. E se por um acaso não conseguiu colocar de volta, enfim, estava numa posição, não está conseguindo, eh encaixar, leva aquele dente ali dentro de um copinho com água ou com soro e vai imediatamente para uma emergência, porque ainda tem como salvar, colocar lá, o dentista vai fazer todos os cuidados necessários para isso acontecer, mas ainda tem como reimplantar um dente. Então, se acontecer uma situação dessa, mobiliza todo mundo para procurar o seu Ele tem que dente. estar íntegro para ser recolocado, né? Exatamente, íntegro, ele não pode ter quebrado, né, ter ficado uma parte lá dentro e a outra cair no aí realmente fica mais difícil, né. Mas tenta pegar pela parte que a gente enxerga, né, que é a parte da coroa, e não tocar na raiz, pegar, lavar bem, colocar, ou então bota num copinho com água
e corre pro dentista. Renata, eu tive uma curiosidade de perguntar alguma coisa que não estava no script, mas é o seguinte, anos atrás, estava treinando boxe e tomei alguns socos, fazia parte do esporte. E de lá eu saí com uma dor muito grande e atribuí aos socos que eu tomei. E, enfim, tomei remédio pra dor e tal. E essa dor não passava. Não passava, não passava, não passava. E Aonde era a dor? aqui no canto da boca. E a gente foi ver, era um canal e, putz, precisei fazer o tratamento de canal. Acabou que quem foi fazer o tratamento entrou no dente errado, então eu continuei com a dor. Foi uma coisa meio surreal. Então precisou de um tempo para eu poder é, é, poder mexer no dente em que havia o problema realmente. E eu queria te perguntar se esse tipo de contato, né, de pancada, se ele pode desencadear algum processo, assim, que já esteja em andamento, mas Então, que dê uma liga ali e o que faça. o que eu mencionei do meu paciente que levou o soco em si e o dente mudou de cor, quando o dente muda de cor, a indicação é tratar canal. Então, uma pancada pode sim fazer com que você precise fazer um tratamento de canal no dente, porque, não foi uma situação causada por bactéria, foi um trauma, uma pancada que ocasionou uma hemorragia interna, e aí você precisa fazer o tratamento do canal. Nem sempre o dente vai clarear. Quando o dente é lá atrás ainda, a É, às gente vezes por ser lá atrás a gente nem percebe. exatamente. Mas um dente escurecido por esse tipo de situação não é comum clarear. Às vezes ele regride um pouco, mas permanece uma cor diferente, mas sim, uma pancada acaba Ela pode levando desencadear esse processo. exatamente. Beleza. E assim, eu acho que das últimas coisas que a gente programou de conversar sobre a tua área específica, você falou sobre incidência de problemas na respiração, né? Ah, sim, exatamente. Vamos lá, falar sobre isso, apesar de fugir um pouquinho da odontologia, mas tem muito a ver com a ortodontia, no caso, né. Eh, Mais especialmente em criança, eu gosto muito de tratar criança, mas acaba que muitos adultos também nem, acabam imaginando que isso pode causar problemas. A respiração bucal, né. A respiração bucal hoje ela assim, 90% das crianças que aparecem no consultório respiram pela boca. Hoje a gente vive, né, numa mudança, numa alteração climática muito grande, então é muito calor, entra no ar-condicionado e o tempo muda e O canal respiratório do nariz fica aí você vem obstruído, aquelas né? sinusites e rinites da vida, né, alérgicas e tudo mais, e aí acaba fazendo com que a criança respire pela boca e se torne um adulto respirador bucal, né. E o que que traz isso? Primeiro que respirar pela boca não é o certo, então durante o desenvolvimento da criança, isso pode, eh, causar problemas de crescimento de face, tá. A maxila, a parte superior, cresce de forma errada e a maxila ela é presa a vários outros ossos da face, então tudo começa a crescer de forma errada. E aí você tem aqueles problemas onde falta de espaço para dente nascer, troca de dente e tudo mais. E levando isso para a parte, de esporte, é o fato de cansar. Respirar pela boca cansa muito. Tanto que uma característica que eu falo muito das crianças que aparecem lá, e eu mostro, né, para os pais, é a olheira. Você vê aquela expressão de cansaço, de cansada, parece que a criança trabalhou o dia todo, tá cheio de preocupação na cabeça, porque cansa respirar pela boca. E aí a criança tem um sono agitado, ela não desenvolve bem na escola, ela não desenvolve bem num treino. Então, às vezes, ela tá lá, ela faz um futebol, faz uma luta, faz alguma coisa e não tá tendo um bom desempenho e não sabe o porquê, mas é por conta da respiração. Então é um fator também que tem que estar alerta ali e levar ao otorrino e se perceber que já tá tendo algum problema, ao dentista também, ao ortodontista, que ele vai conseguir identificar ali e já fazer um tratamento melhor. E a respiração basicamente é isso, ela interfere muito na performance. E um adulto que respira pela boca também não vai conseguir
ter um bom desempenho numa atividade física justamente por isso, porque é cansativo, é demais, cansa demais respirar pela boca. Tanto que quando você tá com o nariz entupido e você não eu respiro normalmente pelo nariz, mas se o nariz tá entupido e você precisa respirar pela boca, você tem aquela, né, você aquele cansaço. Você tem o Exatamente, fluxo e o contrafluxo acontecendo pelo mesmo canal, então você exatamente, causa um congestionamento ali. exatamente. Então a respiração seria nessa situação aí, de se você percebe que respira pela boca, já procurar uma ajuda, uma orientação. Bom, então terminamos o nosso questionáriozinho, agora vamos para nossas perguntas finais. Renata, no contexto todo da sua vida, profissional, familiar, esportivo, o que é sagrado para você, Renata? Bom, o que é sagrado pra mim? Vamos lá. Eh, tudo que eu me proponho a fazer, eu eu tento fazer da melhor forma. Então, se eu me propus a me tornar uma atleta e eu fui atrás de tudo para conseguir dentro do que era para mim, né, que eu tinha acesso, me desempenhar da melhor forma. Se eu me proponho a fazer um curso, alguma coisa, eu vou em busca de bons professores, de bons cursos e de me dedicar àquilo. Então, assim, para mim é dedicação. É realmente você ir atrás daquilo que você quer e você acredita ser certo, né. Então, o que eu posso dizer é isso, é você escolher o que você quer, ir atrás, se dedicar, fazer com vontade. Vai ter dia que você não vai estar com vontade, mas você vai lá e faz, porque tem que ser feito, né. Então é isso, nem sempre a gente vai estar num bom dia, nem sempre a gente vai estar com toda a vontade que a gente quer, nem sempre a gente vai ter a mesma disposição, mas você precisa ir lá e fazer, né. É a constância, é a dedicação, é tudo isso, é um conjunto que te leva a ter sucesso naquilo que você escolheu, né, em qualquer aspecto. E dentro disso, a nossa pergunta final: no que a tua história pode impactar a vida das pessoas que estão nos assistindo? Aí você fala para a câmera lá. Bom, o que eu acho que eu posso impactar na vida de alguém, seria exatamente isso. Eu gostava de algo, achava era fascinada por aquilo, vamos dizer assim, não me achava capaz, mas eu nem nunca tinha tentado. Então eu já tinha na minha mente que aquilo não era pra mim, que eu não ia conseguir, mas eu nem tentei. Então se eu puder dar uma dica, se você quer alguma coisa e aquilo te fascina, te, né, te traz empolgação, corre, vai atrás, dá o seu melhor, que você pode. Ninguém tem como te limitar no que você faz, só você mesmo. Então não seja o seu limitador. Vai lá, corre, vai que você vai conseguir. Seria isso. Show, Renata, muito obrigado, tá? Maravilhosa. Foi rapidinho, passou rapidinho. Galera, não se esqueçam de dar o seu like, se inscrevam no canal, tá? E vamos continuar aí em frente. Valeu? Um abraço a todos.